leitura da Palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 13, no verso 6 até o 9, que diz assim, o título, da leitura: A parábola da figueira cega. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa a terra ainda inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. E para complemento dessa palavra, quero estar lendo no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 18. Diz assim, o título da leitura aqui em Mateus é A Figueira Infrutífera. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente esta figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedides na oração, crendo, receberás. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, em todo tempo, mesmo numa situação que, Ele está nos encorajando e nos admoestando, instruindo-nos a orarmos. E não somente a orar, mas crer. E isso seguido de vigilância. Porque quando nós oramos, quando nós entramos em oração, é porque estamos crendo. Mas é necessário que nós venhamos manter a nossa fé, equilibrada com oração, jejum e vigilância. Porque quando nós oramos muito e vigiamos pouco, é como se abríssemos a torneira e não usasse a água. Deixasse a água embora, ali pelo ralo. Muito orou, mas não vigiou. Muito orou, mas não usou a fé, não determinou, não profetizou, não liberou palavras de bênção. Isso é o que Jesus nos adverte, para nós estarmos orando com fé e pedindo, não duvidando, e vigiando. Aqui, quando nós falamos aqui em Mateus 21, a partir do verso 18, a Bíblia está narrando que Jesus
Jesus estava saindo de manhã, ele estava voltando para a cidade, ou seja, dá a entender que ele estava vindo no monte, né? Uma vez passou a noite ali no monte orando, porque Jesus orava muito, ensinou, né? Ensinou e nos deu essa legalidade de estarmos orando em nome dele em todo o tempo. Quando ele nos diz orar sem cessar, ele está dizendo ore todo o tempo. Que a oração em você seja como o ar que você respira. É lógico que todo o tempo nós não vamos estar de joelhos dobrados, em clamor. Mas em todo o tempo nós devemos estar com o nosso pensamento ligado ao Senhor em oração. Porque nós não sabemos a hora que o inimigo nos ataca. E não podemos estar só dotados de oração, mas também de vigilância, de jejum e fé. Estamos, falando de um conjunto de atitudes que nos induz e nos conduz ao céu, à vida eterna. E não somente a nós, mas quando nós entramos nesse plano de Deus para conosco, nós ganhamos alma para o reino do Senhor, até mesmo sem ir até elas. Até mesmo sem falar a palavra para elas. Por quê? Porque enquanto nós intercedemos por ela, o Senhor envia condições para que aquela pessoa, encontre o Senhor. Até mesmo às vezes pode acontecer com ela igual aconteceu com o eunuco, que Filipe, instruía ali. Tinha o eunuco que estava sentado no seu carro na beira da estrada, quando de repente o Espírito de Deus conduziu Filipe até lá. E enquanto ele estava lendo ali, Filipe ficou ouvindo o que ele estava lendo no livro de Isaías, exatamente no capítulo 53 de Isaías, onde falava sobre o sofrimento de Jesus, Aí, Filipe, ousado, cheio do Espírito Santo, perguntou ao eunuco ali se ele estava entendendo o que ele leu. Aí o eunuco perguntou para ele, como posso? Ou seja, o eunuco respondeu para ele, como posso eu entender se ninguém me explica? Aí foi a hora que Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a instruí-lo, a ensiná-lo o que estava acontecendo, o porquê, daquela palavra. E o eunuco ali ficou maravilhado e mandou que Filipe subisse junto com ele no carro, que ele estava ali, parado, que ele tinha subido a Jerusalém para a adoração, para a oração. E quando ele convidou Filipe para subir ali, para estar instruindo ele sobre a palavra de Deus, ali eles criaram um vínculo. Ou seja, o Espírito de Deus fez o selo ali, do qual o eunuco agora se interessou tanto pela obra de Deus, que agora ele pede a Filipe para ensiná-lo, para instruir. E Filipe estava cheio do Espírito Santo, porque tinha recebido o batismo com o Espírito Santo.
E agora ele está instruindo aquele eunuco. E eles foram caminho afora. E de repente o eunuco fala para Filipe: o que ele impede de me batizar se tem água aqui? Ou seja, se passava perto de um local que tinha água em abundância ali. E o próprio eunuco pediu a Filipe para o batizar em nome, de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim fez. Então, quando nós estamos orando, buscando o Senhor, Deus está usando outras pessoas para ganhar alma. E Jesus aqui vindo, de manhã, ele estava sozinho não, estava junto com os seus discípulos. E ele estava com fome. Por quê? Alguém pode perguntar até porque, como Jesus estava com fome, se ele era Deus? Ele é Deus. Mas naquele tempo, ele já era Deus, mas ele, como o verbo se fez carne, então a carne, ela necessita de comida para sobreviver, Então naquela hora, Jesus está 100% homem, voltando, Acredito que era do monte, do qual tinha passado a noite. Onde, na verdade, ele também sentiu fome e avistou aquela figueira que estava perto do caminho, Do caminho onde ele ia passando, mas juntamente com os discípulos. Aí ele procurou fruto naquela figueira. Mas infelizmente aquela figueira não produziu fruto. Não tinha fruto produzido. Aí naquela hora ele, acredito eu, que ele quis demonstrar para nós ali naquele momento o que acontece quando nós iramos e falamos palavras. Aí ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Os discípulos que estavam ali assistindo aquela situação, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Foi a hora que Jesus respondeu eles e disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farás o que foi feito a essa figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, receberás. Então, o crer é necessário. Não basta só pedir. Nós temos que crer que vai acontecer. Naquele momento, Jesus fez algo extraordinário, mostrando para nós o que é o poder da palavra. Talvez ele não fez aquilo para se gloriar, mas ele fez aquilo para nos deixar de exemplo, que nós temos que meditar bem no que vai sair da nossa boca. Que como eu já ouvi um ditado que tem por aí, eu sempre gosto de mencionar esse ditado, porque ele é um ditado que faz jus, a situação.
que entra aqui agora, que a palavra falada, ela é como uma flecha lançada. Não tem como reverter a situação. Não tem como. Imagina no mundo espiritual as palavras que você vive pronunciando da tua boca, as maldições que você tem lançado, as palavras ruins que você tem lançado sobre a vida de pessoas, às vezes até mesmo no seio da tua família. Você tem proferido palavras de derrotas, palavras que vai entrar estragando tudo, vai entrar com sequidão nas pessoas, no futuro. Às vezes a criança nasce com um destino bonito, provedor, mas de repente os próprios pais começam a lançar maldições sobre a vida daquela criança. E ao decorrer dos tempos, aquela criança, agora vai crescendo, se torna um jovem, um adolescente, e se torna aquela pessoa seca. Os sonhos não fluem, os projetos dele que Deus fez para ele não saem. Porque lançaram no mundo físico, mas no mundo espiritual, o inimigo das nossas almas pegaram todas aquelas palavras e fez com que acontecesse. Muitos estão sofrendo por causa de palavras mal faladas na hora errada, na hora da fúria. Muitos filhos estão nas cadeias, nas prisões, por causa de quê? Palavras saídas da boca de pais ou de mães ou até mesmo de avós, que liberou maldições na vida dos filhos. Então, quando Jesus deixou aqui, esse exemplo, porque isso aqui é um exemplo. Quem conhece essa palavra já vai colocar na mente, gente. Não posso falar qualquer coisa que vem na minha boca. Eu não posso estar pronunciando coisas vãs, palavras de derrotas. Palavras que vai diminuir os outros. Não, eu tenho que, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, eu preciso que saia da minha boca palavras proféticas, palavras que edificam, palavras que enobrecem, palavras que curam, palavras que libertam. Quando nós olhamos aqui essa situação, nós vamos no livro de 2 Reis, aleluias, onde, aleluias, o profeta Eliseu, aleluias, proferiu uma palavra que também destruiu vidas. E olha que o profeta Eliseu era dotado, tinha dons excelentes, porção dobrada do Espírito de Deus, mas chegou um momento que ele liberou palavras que destruiu. Ao invés de construir, ele destruiu. Aleluias. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 18, mais que precisamente, onde os servos
de Elias, após Elias ser arrebatado, Eliseu recebeu ali a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Agora ele saiu, atravessou ali o Jordão, juntamente ali com os servos de Elias, que agora se tornaram servos de Eliseu, porque viram que o Espírito que estava em Elias agora está em Eliseu. Então agora eles estão nas bandas ali de Jericó, Jordão, e onde os servos os moradores ali, servos do profeta, disseram para Eliseu que as bandas ali daquele lado do Rio Jordão, a banda ali de Jericó, era lugar bonito, tinha casas bonitas, mas porém as águas ali eram amargas, era más, né? E a terra ali era estéril. Então Eliseu vai e opera ali um grande sinal, porque diante do lamento daqueles homens, dos moradores ali, ele entende que era necessário fazer algo a favor daquele povo. E eis que ele pede alguém para trazer um pouco de sal em um prato novo. E ele sobe, voltado para a nascente ali do rio, ou seja, voltado para o manancial das águas, de onde que ele nasce, né? Tipo assim, o lado que ele está descendo. E agora ele coloca aquele sal na água. E de repente ele repreende daquela água a morte, né? E a esterilidade da terra. Porque quando a água amarga, ela não serve, né, para nada, a não ser para matar as plantas. E prejudica ali o terreno, né? E tudo que receber aquela água vai com certeza morrer, porque a água é ruim. Mas aí Eliseu agora faz aquele grande milagre ali, através do Espírito de Deus que está nele. E aquelas águas agora se tornam águas puras, águas potáveis. E a terra agora ela não é mais inútil, não é mais estéril. Agora ela é uma terra produtiva, uma terra que foi sarada, acabou a esterilidade daquela terra. Mas enfim, subindo, a Bíblia diz que aqui precisamente no capítulo 2, no versículo 23, diz assim: então subiu dali a Betel, e voltando, ou seja, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, careca, sobe, careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas caíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos.
e dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Ou seja, precisamente aqui, né, nos versículos 23 e no 24, você vê o poder da palavra que sai da boca de um homem de Deus. Agora, Eliseu, possivelmente ele chegou a esse extremo porque ele estava super cansado. E nós vimos que há muito tempo já ele estava vigiando a hora que o profeta Elias ia ser arrebatado. Porque quando Elias falou para ele que ia ser arrebatado, ele pediu algo a Elias, do qual Elias disse para ele: dura coisa me pediste. O que Eliseu tinha pedido? Ele pediu porção dobrada do Espírito que estava nele, ou seja, do Espírito de Deus, da unção sobrenatural que estava na vida dele. Aí Elias disse para ele: dura coisa me pediste, mas... Aí entrou o mas, né? Se por acaso você ver o momento exato que eu for arrebatado no carro de fogo, aí você receberá o que está pedindo. Então, aquele momento em diante, Eliseu não dormiu mais. Eliseu não descansou mais. Acredito que ele passou dias após dias aguardando aquele momento, sem dormir, sem sequer, até mesmo, quem sabe, ele não saiu nem para comer, nada. Ele ficou segurando ali, talvez ele ficou num jejum absoluto até, para não sair da situação. A Bíblia não está narrando, né? Mas se você imaginar bem, porque ele precisava agora estar vigiando o profeta Elias. Ele precisava ver o momento exato que ele ia ser tomado pelo carro de fogo. E Elias, o profeta Elias, não falou para ele a hora que ia acontecer. Então, eu acredito que até então Eliseu estava muito cansado. E ainda depois que o profeta Eliseu foi, ou seja, o profeta Elias foi arrebatado, os homens, os servos ali, os seguidores, né, do profeta Elias, eles não se contentaram na palavra e quis sair a procurar por Elias. E Eliseu falou para eles que não precisava, porque Elias ele já tinha falado que tinha sido arrebatado. Ele foi arrebatado na frente de muitos que estavam no momento. Mas só que os homens não contentaram. Imaginaram que ele pudesse, né, o carro de fogo ali pudesse perder ele no meio daqueles matos, deixar, né, e sair à procura dele. E Eliseu, o profeta Eliseu, vendo que não adiantava falar com aqueles homens, ele foi, concordou com eles, falando: tá bom, então vai. E enquanto isso, o profeta Eliseu agora espera pela volta daqueles homens, junto ali ao Jordão, ali nas bandas de Jericó. Foi ali onde ele operou, né, o segundo milagre do qual está escrito dele. O primeiro foi que ele abriu ali o Rio Jordão e todos passaram em terra seca. Todos os seus moços ali, que viram, que assistiram tudo, agora passaram em terra seca. E o segundo foi, né, a purificação ali do
do rio, daquelas bandas ali de Jericó. E agora o terceiro milagre, se é que podemos dizer milagre, mas ele falou em nome de Deus, né? Então é um milagre. Porque ele estava cansado, muito cansado mesmo. E agora ele liberou aquela palavra forte sobre aqueles meninos desocupados, né? Que zombavam do profeta. E a Bíblia diz, né? Aqui no 2 Reis, capítulo 2, no versículo 23 e 24. Nos versículos 23 e 24, do capítulo 2 de 2 Reis, está narrando, né, que os meninos começaram a chamá-lo de careca. Tem Bíblia que fala calvo. E eu acredito que eu não gostava. Era careca, mas não gostava, não simpatizava com aquela situação. E tinha pânico quando alguém, né, chamava eu assim. E acredito que aquilo subiu. E ele ali com o raciocínio já meio lento, porque estava cansado, o corpo está cansado. Aí ele vira para trás e amaldiçoa os meninos em nome do Senhor. E de repente 2 ursas saíram de dentro do bosque e despedaçaram 42 meninos. Daqueles meninos, ou seja, possivelmente tinha mais. Quando a Bíblia diz que saíram 2 ursas de dentro daquele bosque, os historiadores na Bíblia Sagrada, eles alegam que naquela região não existia ursas, nem ursos. Não havia nenhuma possibilidade, falando assim na possibilidade humana, né? Não havia condições de sair urso de dentro do mato ali, porque não existia. Naquelas regiões ali não existia ursos. Então, voltando aqui, né? Deixando bem claro que eu não estou falando sobre, não estou a criticar o profeta Eliseu, mas eu estou alegando que possivelmente ele estava muito cansado. E quando a gente está cansado, às vezes o raciocínio nosso fica lento. E principalmente porque ele não gostava daquele tipo de apelido. E outra coisa, era meninos mal educados. Por quê? Quem se atrevia a confrontar um profeta, uma santidade, uma pessoa santa, uma pessoa que era a boca de Deus falando, que naquele tempo já tinha também falsos profetas, mas existia profetas chamados por Deus, que Deus usava, né, com poder e glória mesmo. E Eliseu foi um deles. Agora, Eliseu liberou essa palavra e ela traz para nós uma reflexão muito grande. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós temos que proclamar esse evangelho, nós temos que instruir as pessoas e deixar elas, né, a par da verdade, sabendo que a palavra que ela liberar na boca vai acontecer, principalmente sendo servo do Senhor. Às vezes as pessoas pensam, mas a palavra essas palavras não funcionam. No mundo físico,
Talvez você libere uma palavra de bênção, talvez demore, né, a acontecer. Mas no mundo espiritual há uma ação rápida com as palavras, principalmente palavras de maldições. Então, a partir de então, passa a liberar palavras boas, palavras que edificam, palavras construtivas. Para quê? Para que nós venhamos ter, né, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus e não com o inferno. Porque o inimigo das nossas almas, ele procura, né? Ele sonda as nossas palavras. E através das nossas palavras, o inferno está tragando muitas vidas. Porque nós mesmos estamos liberando, nós mesmos estamos dando brecha para ele. Não brecha, mas porta aberta para ele. Principalmente as mães de família, né, que convivem mais com os filhos. Então, as mães, então, são um equívoco. São as mais amaldiçoadoras. Libera maldições sobre a vida dos filhos. Quando elas, talvez por ignorância, quando eu digo ignorância, não quer dizer que a pessoa é sem educação, não. Estou dizendo que é falta de conhecimento. Ou seja, pessoas que não foi instruída por ninguém. Pessoas que não teve instruções, né? Mas nós que somos mães, pais, nós temos que procurar liberar para os nossos filhos coisas que nós sabemos que é de Deus, coisa que... Porque em nenhum momento, na hora da ira, libere palavras malditas. Nem na hora sã, né? Na hora que estiver bem, tranquilo. Porque tem palavras também que não procede de Deus. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, Ele reina. Agora nós voltamos aqui para o livro de Mateus, onde nós estávamos falando da figueira infrutífera, da qual Jesus, né? O próprio Jesus liberou palavras de maldição, vou dizer assim, mas acredito que Ele deixou para nós esse exemplo. E nós, como servos do Senhor, como cristãos, nós temos que extrair, né, algo bom dessa palavra. Eu quero dizer para você também, o que você está produzindo para Jesus? O quê? Você é aquele cristão que só produz folhas? Ou você mesmo em tempos difíceis está produzindo fruto? Porque tem cristão que ele está em bonança, está em uma terra fértil, mas infelizmente ele só se preocupa em produzir folhas. Porque a folha, ele só se preocupa com a aparência física dele. Ele só se preocupa em estar aparentemente, né, bem vestido, bem na fita. Então, você precisa pensar um pouco o que quer que Jesus ache em você, se por acaso Ele lhe procurar frutos neste dia, nesta hora. Temos que ter muito cuidado no que estamos produzindo. Às vezes você pensa que
que o Senhor quer a sua aparência, quer aquilo que você faz na emoção, no entusiasmo, o que gera frutos. É o jejum, é a oração, é pagar preço. Isso gera fruto. O que é frutos? De que são feitos esses frutos? Os frutos diante de Deus que você está gerando ou vai gerar são libertação de vidas, curas. Quantas pessoas têm sido curadas através da tua oração? Quantas pessoas têm sido salvas através da sua oração, do seu jejum, do seu propósito? Esses são frutos. Agora nós vamos, aleluias, falar um pouquinho da primeira leitura que nós lemos do livro de Lucas, capítulo 13, verso 6 até o 9, onde, aleluia, o Senhor Jesus agora é o vinhateiro. O Senhor Jesus agora é o vinhateiro. E Deus é o dono daquela vinha. O dono daquela vinha agora, ele chega diante daquela figueira. Olha, agora é a parábola, a semelhança agora. Jesus está comparando, aleluia, algo que, como a figueira, a parábola da figueira estéril. Ver que lá na figueira estéril, onde nós lemos Mateus 21, do 18, né, até o 22, ele está falando, né, ali o próprio Jesus passando, buscou um fruto naquela figueira, porque ele estava com fome. E aquela figueira ali na beira do caminho não tinha o fruto, ou seja, não produziu fruto para o seu Criador, para aquele que a chamou, para aquela... O que quer dizer? Às vezes você está produzindo somente a paisagem. Você às vezes é só uma paisagem bonita, achando que a paisagem é o que vai agradar a Deus. Não se preocupe com a sua aparência física. Se preocupe com o que você está produzindo. Que tipo, aleluias, de figueira é você? Aquela paisagem linda, maravilhosa, cheia de flores, ou seja, cheia de folhas? Ou você é aquela que está toda arregaçada, sem folha, mas porém está cheia de frutos? Fruto em todo tempo, fruto maduro, fruto de vez, fruto saindo ali da flor. Eita glória, né? Procure ser essa figueira. A figueira que tem frutos a todo tempo. Todo tempo que alguém procurar um fruto em você, vai encontrar. Porque você não se preocupa com a sua folhagem, mas você está preocupado em produzir fruto. Porque é fruto que mata a fome. É fruto que edifica. É frutos. Quando eu estou com fome e procuro alimentos, talvez eu estou vindo de um lugar longe que não é conveniente assim, que não tem comércio por perto, ou às vezes até mesmo eu estou passando num deserto, numa situação financeira ruim. Aí eu saio, às vezes eu
tô com fome, aí eu vejo ali uma árvore que tem fruto e eu vou lá procurar um fruto. Por exemplo, uma goiaba. Gostoso quando passa a beira do caminho, acha ali aquela goiaba. Às vezes ela tá até bichada, mas a gente tira aquela parte bichada, joga fora e degusta aquela parte que tá boa. E é engraçado que mesmo sem lavar, a gente come ali quando tá caminhando naqueles caminhos, assim, tipo quando a gente vai buscar lenha ou quando vai pescar. Outra hora a gente acha aqueles frutos já de vez, né? A gente fala inchado. E o mais gostoso ainda. Mas aqui o Senhor está nos orientando. Essas duas passagens bíblicas, ou seja, 3, né, que eu li, ela está nos instruindo o que temos que fazer, como fazer e o momento de fazer. Orar é em todo tempo, em tempo recorde. Não vacile. Não deixe de orar. E seguido de oração, a vigilância e o jejum. Porque também não adianta você orar constantemente, mas não vigiar. Você ora, mas a sua boca também não para de proferir palavras ruins, de proferir maldições, de falar mal dos outros. Tem pessoas que ele tão solto de língua, que às vezes ele está orando, até na oração dele ele está falando dos outros. Ao invés de estar orando a Deus, ele está orando a vida alheia. Então é nisso que temos que ser vigilantes. E se você não dá conta sozinho, ore a Deus e pede ao Senhor para pôr um zip, né? Porque a própria Bíblia fala no livro de Salmos, não lembro agora qual salmo, mas diz assim que o Senhor nos envia um anjo de guarda na nossa boca para, né, trancar nossa boca na hora que nós for proferir coisas ruins. Então vamos invocar o nome do Senhor, pedir a Ele esse anjo de guarda para estar guardando, né, de nós ficarmos falando coisas vãs. A figueira, a parábola da figueira estéril, agora Jesus é o vinhateiro, né? Jesus agora ele, quando, vamos supor que esse certo homem, né, que tinha a vinha, ele é Deus, o Pai de Jesus, o nosso Criador. E aí ele chega e procura fruto naquela figueira. Mas o que acontece? Ele diz que há 3 anos está procurando fruto naquela figueira. Quer dizer que a figueira não é uma figueira novinha. A figueira já está ali há algum tempo. Por quê? Já tem 3 anos nas estações, com certeza nas estações de figo. Ou até mesmo o dono da vinha, o fazendeiro, vamos dizer assim, ele vai até aquela figueira por 3 anos consecutivos procurar fruto. Porque quando eu planto uma árvore frutífera, depois de eu tratar dela, de eu cultivá-la, né? E eu vou procurar fruto nela, que eu plantei ela para produzir frutos. Então o vinhateiro, quando ele plantou essa vinha, ele queria fruto. Fala de vinha e ao mesmo tempo da figueira. Figueira não produz vinho, né? Ela produz figo, mas no meio da figueira ali, no meio da vinha, tinha aquela figueira. Ou várias figueiras, ou várias, né, plantas frutíferas. Mas agora ele fala sobre a figueira. E ela não produz fruto no tempo que o vinhateiro está procurando, ou seja, que o dono da vinha está procurando. Mas aí o dono da vinha chama o vinhateiro
Vamos supor que esse vinhateiro é Jesus agora. O Jesus que já, está entronizado. Vamos supor que agora o vinhateiro procurou frutos. Aí, ou seja, o dono da vinha procurou fruto na figueira. E aquela figueira não tem fruto. Se preocupou em produzir paisagem, aparência. Talvez ela imaginou ser um cartão postal ali naquela vinha. Mas o vinhateiro, o dono da vinha, está indignado porque ele procurou frutos já pela terceira vez consecutiva. Há 3 anos procurou frutos. Não foi no mesmo ano, nem ali no mesmo mês, nem no mesmo dia que ele procurou frutos por 3 vezes. Ele procurou há 3 anos, ou seja, a cada ano ele foi lá uma vez procurar e não encontrou. Então nos dá a entender que essa figueira não é nova, ela já está ali há algum tempo. Ou seja, já está num tempo, há 3 anos que ele está monitorando ela e está procurando fruto nela e ela não tem. Ou seja, já é a terceira chance. Agora já vai para a 4ª chance. Mas agora ele não quer saber mais. Agora ele manda que corte-a e plante outra no lugar. Meu amado, minha amada, irmã, irmão, ouvinte da palavra de Deus, simpatizante da palavra de Deus. Essa palavra, ela está falando de nós, servos do Senhor, que não produzimos frutos. Às vezes nós até somos boa praça, produzimos, falamos muito bem, Quando estamos numa rodinha, nós produzimos sim mentiras, falamos mal um do outro. Mas às vezes quando é para nós produzir frutos excelentes, nós não produzimos. Quando é para nós pagar preço por alguém, nós não pagamos. Nós sempre queremos aparecer na selfie, mas só com nossas folhas, nossa folhagem, nossa plumagem está maravilhosamente. Mas temos que estar cientes de que as folhas não matam a fome. Folhas não matam fome. Fruto mata a fome. E é o que o Senhor está procurando em nós, é fruto. Fruto excelente. Mas agora o vinhateiro intercede por aquela figueira. Aí você vê lá na outra figueira, ele proferiu palavras, amaldiçoando-a. Mas agora ele intercede por essa figueira aqui no meio da vinha. O que ele diz? Vamos ver? Ele diz: Senhor, deixa este ano, até que eu escave-a e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois eu mandarás cortar. Jesus intercede por você, por mim. Quanto tempo eu fiquei sem produzir frutos, achando que era necessário ter só folhas, ser bonito. Se você, aleluia, foi alcançado, está sendo alcançado por essas palavras, medite nela e vê o que você está produzindo para Jesus. Folhas ou frutos? Fique aí a pergunta. Você é folha ou você é fruto? Ainda que você seja aquela árvore que está, caidinha de folha, feia. Mas não se preocupe, porque o vinhateiro, o dono da vinha, vai procurar frutos. Preocupe-se em produzir frutos. Não importa o que as pessoas vão dizer.
Não importa as suas condições, produza frutos, frutos, frutos. Memorize isso. Produzir frutos, frutos excelentes. E outra coisa, não libere palavra de maldições da tua boca. Ainda que fique irado, tranca a boca. Peça esse anjo que Deus libera para guardar. Oremos ao Senhor. A oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. Ela está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Você encontra lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, nosso Criador. Um amém para Jesus, que é o nosso Salvador. E um amém para o Espírito Santo, aleluia, o nosso Consolador. Aquele que entra com os teus gemidos inexprimíveis diante de Deus e nos justifica. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada pessoa. Visita, Senhor, onde tiver uma imagem e semelhança tua, meu Deus. Tende misericórdia. E liberta, Senhor. Liberta, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.